Estamos abrindo esse bloco do nosso programa e era com prazer imenso nós estamos aqui apresentando ao público santista a maior rede médica de atendimento privado, do Brasil. O Doutor Consulta chegou em Santos, já com 2 unidades, com um planejamento aí de expansão, de crescimento. Em nível nacional, ela iniciou em São Paulo em 2011, começou com sua primeira unidade ali na favela de Heliópolis, foi crescendo, hoje já tem 35 unidades espalhadas pela grande São Paulo, algumas cidades do interior, e agora, como eu disse, chegando à nossa Baixada Santista, estou com o Marcos Fumil, ele que é vice-presidente da empresa. Antes de começar a bater o papo com o Marcos, eu queria dizer que assim, foi uma baita de uma iniciativa do Thomas Cirurgi, que foi o fundador, percebeu essa lacuna entre o atendimento do SUS e o atendimento de plano de saúde, que normalmente é o público que acaba utilizando os serviços aqui da Doutor Consulta. O crescimento foi exponencial e é uma área em que houve uma iniciativa muito bem sucedida de empreendedorismo social, ou seja, é uma iniciativa que cresce sob o ponto de vista comercial, mas que atinge também toda uma camada da população que era carente desse atendimento médico. Vocês terem uma ideia, hoje mais de 100 milhões de brasileiros não têm esse atendimento médico, ou seja, quase metade da população brasileira. Segundo dados também da Agência Nacional de Saúde, a ANS, nos últimos 2 anos, mais de 2 milhões e 400 mil pessoas perderam seus planos de saúde porque foram demitidas ou porque tiveram que parar de pagar o plano de saúde por conta da situação econômica do país. E seguramente o Doutor Consulta vem para contribuir com essas pessoas para que elas continuem tendo ou tenham o seu atendimento médico, o seu atendimento ambulatorial, o seu atendimento até de cirurgias, de vários procedimentos médicos, com qualidade, Essa é a premissa do Doutor Consulta, Está trazendo esse acesso à população, Marcos? Exatamente isso. Eu queria agradecer o seu programa, a oportunidade de estar aqui, agradecer à população de Santos e podemos iniciar esse projeto aqui também, assim como fizemos em São Paulo. A proposta do Doutor Consulta, como é uma empresa de impacto social, é levar para a população que precisa, necessita, qualidade de atendimento, qualidade da excelência dos nossos médicos, profissionais de saúde, a preços bastante acessíveis, numa velocidade bem grande, ou seja, a pessoa não espera, sofre esperando no SUS, ou seja, até no convênio, porque tem negativas de atendimento e toda aquela burocracia. A ideia é que a gente não tenha isso e seja uma alternativa bastante resolutiva para o paciente. Então, essa proposta nasceu há 5 anos atrás na comunidade de Heliópolis, junto com os médicos bem formados na Faculdade de Medicina, Santa Casa, e agora a gente conta com os profissionais aqui de Santos, na universidade aqui, que temos aqui, para fazer esse movimento de expandir esse projeto e fazer com que mais gente possa ter esse benefício, Então, todo mundo que está sofrendo, está penando, mesmo tendo plano de saúde, não está conseguindo acessar os profissionais especializados, médicos bem informados, pode vir aqui para o Doutor Consulta, a gente está esperando vocês com atendimento humanizado, muita tecnologia, com o nosso prontuário eletrônico próprio desenvolvido aqui na casa, onde o paciente não tem que fazer vários exames. Toda vez que você, às vezes, troca de médico, ele pede toda aquela gama de exames novamente. Aqui não tem isso, porque o prontuário é único. Aqui também o paciente pode acessar via app, internet, pode acessar via call center. No nosso próprio centro vai encontrar um especialista na própria semana, em poucos dias. Pode agendar e vai resolver toda a sua vida aqui, porque a gente tem mais de 1000 exames à disposição. Eu acho que a agilidade é um dos principais pontos de vocês, mas acima de tudo essa excelência dos profissionais do corpo clínico, Acho que a nossa fórmula de sucesso é perseguir e atender todas as necessidades dos pacientes, coisas que eles não encontram lá fora. Então, essa comodidade, a facilidade, a agilidade, resolutividade, com muito humanismo no atendimento, eu acho que é a nossa fórmula de sucesso. E não somente isso, a gente tem também cada vez mais expandido o nosso portfólio de serviços. Então, a gente também faz cirurgias com os nossos parceiros e vamos fazê-lo aqui também em Santos, fazendo parceria com os hospitais, para fazer aquela cirurgia de catarata, pedra na vesícula. Também a gente quer resolver esse tipo de problema do paciente, também com o mesmo método, facilitando, custo-benefício bem alto, com os profissionais de confiança e bem informados. Então, nossa proposta é essa: quanto mais os pacientes nos utilizarem, mais esse projeto pode expandir para as outras
outras regiões, expandir aqui em Santos, né? E eu acho que isso é um ciclo virtuoso. Quantas especializações vocês têm hoje aqui? E a gente percebeu que o espaço físico de vocês é bastante amplo, né? Nosso espaço ele é otimizado para que o paciente encontre todas as especialidades. A gente, na rede Dr. Consulta, tem 56 especialidades. 56 Fora as subespecialidades? Exato, inclusive subespecialidades médicas, de oftalmologia, de pediatria e tudo mais. Neuropediatria, por aí vai, né? Exato, inclusive outros profissionais de saúde. Então, a gente está falando de fono, fisio, TO, nutricionistas, psicólogos, também estão à disposição, e a gente vai ampliar esse leque de profissionais aqui em Santos também. E os exames, são mais de 1.000 exames e mais de 200 procedimentos cirúrgicos que a gente também tem na rede. O que a imprensa tem notificado, o que a imprensa tem divulgado, é que está acontecendo um movimento muito interessante, né, de médicos que sempre tiveram vontade de atender uma população mais numerosa, atender uma população também que não tem esse acesso à saúde, mas que não conseguiam fazer isso quando se propunham atender pelo SUS, até por conta da remuneração ser muito baixa, o SUS tem uma série de problemas de pagamento, infelizmente a gente sabe que a saúde pública não está, né, em boas condições, e que agora, com o movimento do Dr. Consulta, viabilizando acesso a essa população, com, né, custos de consulta, de exames mais baixos, e também, né, tendo aí uma remuneração condizente para o profissional, eles têm procurado bastante. Então, médicos de alto calibre, de alto credenciamento, têm feito parte, têm procurado fazer parte do corpo clínico de vocês, né, Marcos? Exato, realmente não só os pacientes procuram... Alguns fecharam consultório e tudo para vir do Exato, consulta, né? Não só os pacientes nos procuram, mas também os profissionais bem formados, que têm consultórios e têm sofrido com a burocracia, o custo alto de manter um consultório próprio, né? Eles têm migrado para o Dr. Consulta, fechado seus consultórios, porque aqui ele consegue se dedicar integralmente ao paciente. Ele não tem que preencher papelada, ele não tem a burocracia, não tem que pedir autorização. Então, isso tudo liberta o médico para que ele possa se dedicar para o paciente. Essa é a nossa proposta também, fazer um lugar onde os médicos possam trabalhar de forma satisfatória, adequada, se dedicar à humanização, a estabelecer uma relação médico-paciente. Então, eu acho que isso tudo fecha um circuito, né? E tudo converge para uma coisa bastante positiva. Deixa eu só complementar de uma forma didática a respeito do prontuário eletrônico que o Dr. Consulta mantém aqui. A gente fala muito hoje em multidisciplinaridade na área médica, né? E aí isso evidentemente fomenta, suscita a necessidade de uma integração, de uma conversa entre os médicos e também de um histórico do paciente. Esse prontuário eletrônico é exatamente isso, é o histórico do paciente, por tantas especialidades que ele passou, qual tipo de remédio que ele pode ter, algum tipo de rejeição, enfim, todo o histórico do paciente está ali para toda e qualquer profissional da área médica que acessá-lo, né, ter o conhecimento de cada consulta, de cada especialidade que ele passou, e isso facilita demais para que o tratamento tenha um êxito maior, né? Sim, eu acho que uma das nossos pontos fortes é o nosso prontuário eletrônico, e tem todos os dados dos pacientes lá, todo médico da rede do Dr. Consulta enxerga todos os dados do paciente, evita de pedir exames desnecessários e duplicados, por exemplo. E tudo isso faz com que a gente tenha um alto nível de satisfação e uma boa experiência para o paciente. As consultas chegam a custar 70% até inferior no valor de mercado? Em valores aí de mercado privado, chegam a ser metade, até 1/3 dos valores. Até 1/3, ou seja... E os exames também têm uma redução bastante significativa e as cirurgias que a gente consegue fechar com os parceiros hospitalares também metade do preço do que ele costuma ver, em particular, em termos de valor particular. Quantos consultórios aqui nesse espaço da unidade Ana Costa, e hoje essa semana nós estamos inaugurando a unidade de São Vicente, né? Exatamente. A rede Dr. Consulta hoje tem mais de 370 consultórios, né, médicos. Aqui em Santos, começando com 20 consultórios, a ideia é expandir conforme o volume vai aumentando. E, inclusive, a do Brisamar vai ter quantos, Marcos? São aproximadamente um pouco mais que 10 consultórios em cada centro médico, varia um pouquinho e sempre com várias especialidades num centro médico, para resolver a vida do paciente num lugar só. Em São Paulo já tem atendimento odontológico, existe um planejamento de trazer para cá também, né, Marcos? Exatamente, eu acho que cada vez mais a gente quer oferecer mais, a parte odontológica também é uma realidade em São Paulo, também queremos trazer aqui para Santos logo em breve. Quanto mais os pacientes nos procurarem, eu acho que mais a gente consegue possibilidades para expandir mais o leque de serviço.
Olha, falamos sobre as especialidades e vamos então, né, conversar com a pediatra e alergista ou alergologista responsável aqui pelo atendimento no Doutor Consulta da Ana Costa, a Tamires Neves, que é neta do nosso saudoso Manuel Lourenço das Neves, que foi durante muito tempo provedor da nossa Santa Casa aí, né? Exato. Tá orgulhoso agora. Certeza. Te influenciou a escolha da profissão? Ou fazer, né? Sem dúvida. Ele Ele sempre foi meu exemplo, né? Então, né? com certeza, desde pequenininha, sempre frequentando o hospital lá dentro, ele que me inspirou. Olha, a Tamires faz esse atendimento aqui, né? E são especialidades que, de uma certa forma, conversam entre si, né? Porque muitas crianças acabam tendo problema, né? De respiração, problema de alergia, né? Alergias respiratórias, principalmente, mas também alergia alimentar, problemas de pele, né? Dermatite atópica. E a própria exposição ao sol aqui também, né? Suor, a própria cidade já demanda também bastante da parte de alergia. E o teu contato aqui com a Doutor Consulta, como é que você tomou conhecimento? Como é que você se aproximou? Então, eu conheci pelas unidades de São Paulo mesmo. E aí eu assim, entendi muito o ideal da empresa, assim, da rede, né? E foi muito de acordo com os meus princípios, assim, de tentar levar mais qualidade para o paciente, uma medicina de excelência, né? Tentar realmente cuidar um pouco mais do paciente como um todo, né? Não só, eu acho que a medicina ela começou a focar muito assim o paciente como um órgão, como um número, como uma doença, e não ele como um ser humano. E eu acho que o Doutor Consulta ele tenta fazer muito isso, tentar pensar no paciente como um todo, oferecer diversas especialidades, então oferecer exames, cirurgias. Então ele tenta não só resolver aquela doença, mas resolver a vida dele como um todo, tentando já dentro da nossa unidade já tentar resolver toda a parte que ele precisa. Eu vou bater um papo com o Dr. Bruno Barreiro, ele que faz a parte de cirurgia gastrointestinal, do aparelho digestivo. Nós temos uma especialidade aqui que tem sido cada vez mais procurada e com muitos avanços, né? É uma das áreas que cresceu bastante, né, doutor Bruno? Até por conta de um caminho que a humanidade segue de obesidade, né? Que infelizmente é uma tônica não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente ouve muito algumas pessoas, né? Que estão acima do peso, né? E que, ao invés de enfrentar aí, né, um processo de reeducação alimentar, um retorno ao condicionamento físico, à prática de exercício físico, preferem, né, a solução imediatista e já vem, olha, quero operar e tal, né? E é uma operação que ainda é complexa, né, doutor? Sim, exatamente. Para você hoje em dia indicar uma cirurgia para obesidade, uma cirurgia bariátrica, há necessidade de indicações precisas, né? Basicamente, o índice de massa corpórea, existe um cálculo feito para isso. O IMC, né? O IMC, e é associado ou não a comorbidades. Então, não basta o indivíduo achar o fato é que está acima do peso. O que é uma solução imediata, né? Exatamente, Achar que, estou acima do peso, quero operar e resolver. Não, antes disso, existem alguns passos e a equipe multidisciplinar faz parte disso, né? A nutricionista, o psicólogo, para trabalhar. Em alguns casos, é claro, diante dessa indicação, quando tem o IMC acima de 35 com comorbidades ou IMC acima de 40, independente se tem comorbidade ou não, o paciente ele se beneficia do tratamento cirúrgico, porque isso reduz o risco de morte, risco de eventos cardiovasculares. Então, existem essas indicações precisas, mas não é qualquer um que pode chegar e achar que pode operar, que vai se beneficiar. Doutor Barreiro, me conte um pouquinho sobre sua trajetória profissional e também a chegada aqui à Doutor Consulta, como é que você tomou contato, como é que você passa agora a fazer parte do corpo clínico? O Doutor Consulta já vai fazer 1 ano e meio. Eu comecei na unidade de Diadema, trabalho em Santos e em outros lugares e nos últimos 2, 3 meses recebi o convite para estar atendendo aqui, porque sabiam que eu já habitava aqui no morador, e fazer parte da gestão da unidade do Brisamar. Então, hoje eu faço já os atendimentos aqui na unidade Dona Costa, na unidade Brisamar, e faço a parte da coordenação lá da unidade do Brisamar.